Imagine estar no topo do mundo. Você é o rosto que faz a América rir. Os estúdios estão jogando milhões de dólares aos seus pés. O mundo inteiro conhece o seu nome por causa de sucessos estrondosos como Ghostbusters, Os Caça-Fantasmas e Honey, I Shrunk the Kids. Querida, Encolhi as Crianças. Rick Moranis tinha tudo isso. Ele era o rei da comédia. Mas então as luzes se apagaram. Em uma reviravolta que deixou Hollywood em estado de choque, Moranis fez o impensável. Sua esposa, Annie, o amor de sua vida, perdeu uma batalha brutal contra o câncer. Ela tinha apenas 35 anos. Diante da dor, Rick não apenas pausou a carreira, ele freou bruscamente. Ele recusou o filme City Slickers. Deu as costas para contratos de franquias milionárias. Ele escolheu algo que a indústria do entretenimento raramente entende: ser pai. Ele escolheu a família. Mas não se engane, essa não é apenas uma história sobre luto. O que ele fez nos 25 anos seguintes mudou a maneira como o vemos. Mas para entender o homem que teve a coragem de dizer não à fama, precisamos entender quem ele era antes dos holofotes. A história começa muito antes, em 18 de abril de 1953, em Toronto, Canadá. Frederick Allen Moranis, ou apenas Rick, nasceu em um mundo vibrante. Criado em uma família judia num bairro simples e operário, a vida de Rick era feita de proximidade. Era aquele tipo de vizinhança onde tudo parecia familiar, onde os pequenos momentos do dia a dia viravam as piadas que, anos depois, sustentariam sua carreira. Imagine só, ele dividiu a sala de aula do ensino fundamental com Geddy Lee, muito antes de o amigo se tornar a lenda do rock mundial com a banda Rush. Eram apenas dois garotos, vagando pelos corredores, absorvendo a pulsação da cena musical de Toronto, sem nem perceberem que estavam fazendo história. Essa mistura de amizade, cultura e raízes judaicas, cheia de memórias de comida caseira e aquele humor autodepreciativo típico, moldou o coração de Rick. Décadas depois, em 2013, ele revisitou essas memórias no álbum My Mother's Brisket, cantando sobre essas tradições como quem abre um álbum de família antigo. Em meados da década de 1970, Rick encontrou seu primeiro palco, mas ninguém podia vê-lo. Era o rádio. Sob o nome artístico de Rick Allen, ele transformou a cabine de som em seu laboratório pessoal. Enquanto a cidade dormia, Rick estava bem acordado. O turno da madrugada na rádio Shum FM era o seu parquinho. Ele não estava lá apenas para tocar discos. Ele estava criando arte. Entre uma música e outra, ele inseria esquetes, inventava personagens e transformava a rotina monótona da noite em pequenos shows privados para os insones. Ao lado de Rob Cowan, ele criou paródias tão geniais, como a versão cômica do Hockey Night in Canada, que acabaram parando na televisão nacional. Ele estava criando um ritmo próprio, misturando música e comédia de um jeito que ninguém mais fazia em Toronto. Esse talento único abriu portas. Em 1977, ele estreou na televisão no programa 90 Minutes Live da CBC. Mas Rick não queria fazer o feijão com arroz. Seu humor ficou mais afiado, mais ousado e, às vezes, chocante. Em um quadro que entrou para a história pela audácia, Rick interpretou um produtor de cinema canadense tentando vender entrevistas com criminosos de guerra nazistas, enquanto vozes ao fundo faziam piadas sobre agentes de Hollywood e pagamentos. Era arriscado, era estranho, era genial. Rick provou ali que não tinha medo de tocar em feridas, transformando o desconfortável em algo inesquecível. Mas o caminho para o sucesso não foi uma linha reta. Curiosamente, antes de tudo isso, Rick tentou o teatro de improviso e falhou. Ele percebeu que o palco ao vivo não era a sua praia, a energia não batia. Em vez de desistir, ele usou esse não da vida para se reinventar no rádio, onde tinha controle total. Aquela porta fechada foi, na verdade, o empurrão que ele precisava para encontrar seu verdadeiro destino.
Tudo mudou novamente em 1980. Dave Thomas convidou Rick para se juntar ao elenco da terceira temporada do lendário SCTV. A chegada de Rick foi elétrica por um motivo simples. Ele era o estranho no ninho. Ele era o único membro do elenco que não vinha da famosa trupe de teatro Second City. Isso fez toda a diferença. Com o programa sendo transmitido nos Estados Unidos, Rick teve o palco perfeito para mostrar seu talento camaleônico. Ele não apenas imitava celebridades, ele se transformava nelas. De Woody Allen a George Carlin, suas imitações eram cirúrgicas. A maneira como ele mudava a voz, os pequenos gestos, o timing perfeito, tudo fluía como mágica. O garoto do bairro operário de Toronto tinha finalmente chegado ao topo, preparado para conquistar o mundo, sem saber que a maior decisão de sua vida ainda estava por vir. Às vezes a história é escrita por acidente. Durante as gravações do SCTV, o programa enfrentou um problema burocrático ridículo. Eles precisavam de exatos 2 minutos extras de conteúdo canadense para cumprir a cota da lei. Era para ser apenas um tapa-buraco, algo para encher linguiça. Foi aí que Rick Moranis e Dave Thomas criaram Bob e Doug McKenzie. Imagine a cena. 2 irmãos relaxados, agasalhados até o pescoço com roupas de inverno, bebendo cerveja, soltando a gíria hoser a cada frase e transformando conversas banais em desvios cômicos absurdos. Ninguém esperava nada daquilo. Era apenas uma brincadeira interna. Mas o público se apaixonou instantaneamente. A piada cresceu tanto que saiu do controle. Quando a gigante NBC encomendou episódios mais longos em 1981, eles tinham uma exigência específica. Queremos Bob e Doug em todos os programas. As afiliadas de TV não conseguiam saciar a sede dos fãs por aquela dupla improvável. O que começou como improviso virou ouro. O álbum The Great White North, lançado em 1981, vendeu mais de 1 milhão de cópias, um número astronômico para um disco de comédia. Chegou ao 8º lugar na Billboard 200 e garantiu uma indicação ao Grammy. A ironia era deliciosa. Uma piada feita às pressas carregou Moranis para um novo patamar de fama. Mas Rick não era apenas sorte. Ele era um visionário disfarçado de comediante. Em outro quadro genial, ele interpretou Jerry Todd, um DJ que apresentava clipes musicais. O detalhe? Ele fez isso meses antes de a MTV ser lançada em 1981. Martin Short, seu colega de elenco, costuma dizer que Moranis inventou o VJ antes mesmo de o mundo saber que precisava de um. Ele era afiado, engraçado e assustadoramente profético. A consagração veio em 1982. Rick e a equipe de roteiristas ganharam o Emmy de melhor roteiro em programa de variedades. Aquela estatueta provou que um programa de esquetes canadense podia, sim, ofuscar os gigantes da comédia americana. O mais impressionante? Rick quase desistiu de tudo isso. Nos primeiros pilotos do SCTV, ele duvidou de si mesmo, questionando se pertencia àquele lugar. Foi Dave Thomas quem o convenceu a ficar. Se ele tivesse ido embora, Hollywood nunca teria visto o que viria a seguir. A transição para o cinema foi rápida e furiosa. Em 1983, veio Strange Brew, Os Irmãos Mackenzie. O que era um esquete virou um longa-metragem que ele coescreveu, codirigiu e estrelou. A crítica ficou dividida, mas o público abraçou a loucura surreal daqueles irmãos na tela grande. O filme virou um clássico cult instantâneo. Mas Rick queria mais do que apenas fazer rir. Em 1984, ele surpreendeu a todos em Streets of Fire, Ruas de Fogo. Ele interpretou Billy Fish, um empresário nervoso num drama cheio de estilo. O filme foi um fracasso financeiro, mas serviu para mostrar uma verdade importante. Moranis não era um ator de uma nota só. Ele tinha profundidade dramática. E então o destino interveio novamente. O papel de Louis Tully em Ghostbusters, Os Caça-Fantasmas, não era para ser dele. Tinha sido oferecido a John Candy,
que desistiu do projeto. Moranis entrou no último segundo como um substituto de emergência. O que ele fez? Ele reinventou o personagem. Grande parte daquele jeito desajeitado, nervoso e hilário de Lewis foi pura improvisação de Rick. O filme arrecadou 295 milhões de dólares e virou um gigante cultural. Da noite para o dia, Rick Moranis deixou de ser um comediante cult para se tornar uma estrela de Hollywood. Aquela doçura estranha que ele trouxe ao personagem é citada pelos fãs até hoje. Mas Hollywood não é feita apenas de vitórias. Ainda em 1984, ele fez The Wild Life, um filme que fracassou e desapareceu rapidamente. Rick sentiu na pele a frustração de trabalhar com roteiros fracos. Ele começou a sentir uma tensão que o acompanharia por anos. A sensação de ser deixado de lado ou de que os papéis não estavam à altura de seu talento. Projetos anteriores, como Twilight Theatre, em 1982, já haviam falhado em atrair atenção. Mas Rick tinha uma resiliência rara. Para ele, o fracasso não era o fim. Era apenas um degrau. Cada não o empurrava para a frente. Em meados dos anos 80, ele se movia com uma energia selvagem. Em 1985, em Brewster's Millions, Chuva de Milhões, ele contracenou com a lenda Richard Pryor. Rick chegou pronto para o jogo, imitando cada movimento de Pryor com uma precisão tão cômica que fazia o elenco inteiro cair na gargalhada durante as gravações. Os estúdios estavam de olho. Eles perceberam que aquele canadense baixinho e de óculos não estava ali apenas para apoiar as estrelas. Ele era a estrela. Rick Moranis já não era apenas um ator coadjuvante. Ele havia se tornado uma força criativa nos bastidores. Durante as filmagens de Brewster's Millions, Chuva de Milhões, algo inédito aconteceu. Os produtores não paravam de chamá-lo para reescrever suas próprias falas. Naquela época, dar esse poder a um ator secundário era impensável. Mas Rick tinha o toque de Midas. Suas improvisações e ajustes no roteiro ajudaram o filme a arrecadar 42 milhões de dólares na América do Norte. De repente, a indústria olhava para ele com outros olhos. Parecia o início de uma era de ouro inabalável. Porém, em Hollywood, a queda pode ser tão vertiginosa quanto a subida. A euforia durou pouco. Entre 1985 e 1986, a carreira de Rick enfrentou uma turbulência assustadora. Os filmes Head Office e Club Paradise, Clube Paraíso, chegaram aos cinemas com grandes expectativas, mas afundaram nas bilheterias. Um deles mal arrecadou 3,4 milhões de dólares. Para quem vinha de sucessos estrondosos como Os Caça-Fantasmas, aquilo foi um balde de água fria. Os estúdios, acostumados a vitórias fáceis, ficaram nervosos. Rick, fiel à sua essência, começou a bater de frente. Ele recusava roteiros ruins, exigia mudanças e tentava moldar os filmes com o tipo de humor em que acreditava. Isso irritou os executivos de terno e gravata, que não estavam acostumados a um comediante lhes dizendo como contar uma história. Os sussurros nos corredores de Hollywood começaram. Será que a estrela de Moranis já tinha se apagado? Mas Rick confiou no seu instinto, e esse instinto o levou a um lugar surpreendente. Em 1986, o roteiro de Little Shop of Horrors, A Pequena Loja dos Horrores, caiu em seu colo. Ele assumiu o papel de Seymour Krelborn, o florista desajeitado que canta com a alma ao lado de uma planta carnívora devoradora de gente. O filme era uma superprodução de 25 milhões de dólares, cheia de bonecos animatrônicos complexos, mas o verdadeiro coração da obra batia no peito de Rick e de sua parceira de cena, Ellen Greene. O público se apaixonou pela vulnerabilidade que ele trouxe ao personagem. A crítica se rendeu aos seus vocais na música Suddenly Seymour. O filme foi um sucesso global, arrecadando 54 milhões de dólares.
Rick pegou todas as lições dos fracassos recentes e as canalizou em um personagem que era nervoso, gentil e estranhamente heróico. E então veio 1987 e a redenção completa com Spaceballs, SOS, tem um louco solto no espaço. Rick calçou as botas gigantes de Dark Helmet, uma paródia impagável de Darth Vader. Ninguém mais poderia ter interpretado aquele vilão baixinho com tanta confiança ridícula. Ele improvisava pequenos momentos que o lendário diretor Mel Brooks chamou de gênio puro. O que era para ser um papel menor explodiu e se tornou um dos mais citados da década. O filme ultrapassou a marca de 103 milhões de dólares mundialmente, colocando Moranis de volta no topo do mundo. Curiosamente, no meio de todo esse turbilhão, existe uma história de quase que poucos conhecem. Em 1985, Rick foi originalmente escalado para ser o zelador no clássico The Breakfast Club, Clube dos Cinco. Mas durou apenas uma semana. O produtor Ned Tannen o demitiu, alegando que sua atuação era cômica demais para um filme sério. O papel foi reformulado, e o filme virou um clássico sem ele. Foi um daqueles desvios estranhos do destino. Às vezes, um pequeno tropeço muda toda uma trajetória. À medida que os anos 80 chegavam ao fim, Rick continuava trabalhando incansavelmente. Em 1989, ele voltou como Louis Tully em Ghostbusters 2. Embora o filme tenha sido um monstro de bilheteria, 215 milhões de dólares, Rick sentiu que algo estava errado. A magia do primeiro filme havia desaparecido. A produção foi arrastada, cheia de problemas de roteiro e disputas de ego. Ele saiu das filmagens sentindo que a faísca criativa tinha se apagado. Mas no mesmo ano, ele acertou em cheio novamente com Honey, I Shrunk the Kids. Querida, encolhi as crianças. Como o inventor Wayne Szalinski, ele liderou um filme que arrecadou 222 milhões de dólares e lançou uma franquia. Os bastidores foram um caos. Trabalhar com crianças, efeitos especiais complexos e até abelhas reais. Rick costumava brincar que machucar crianças na tela era mais difícil do que lutar contra um cão fantasma. Ainda em 1989, em Parenthood, O Tiro que Não Saiu pela Culatra, ele provou novamente sua versatilidade, ganhando o prêmio American Comedy Award de ator coadjuvante mais engraçado. Ele não precisava de grandes gestos. Sua presença quieta roubava a cena. No entanto, foi durante as filmagens de My Blue Heaven, Meu Pequeno Paraíso, em 1990, ao lado de Steve Martin, que algo começou a mudar dentro dele. As longas semanas longe de casa, filmando em locações distantes na Califórnia, fizeram com que ele começasse a questionar o que realmente importava. O sucesso estava lá, o dinheiro estava lá, mas a saudade de casa crescia. Essa semente floresceu em uma decisão dramática em 1991. O papel principal no filme City Slickers, Amigos, Sempre Amigos, era dele. Estava tudo certo, mas o telefone tocou e a resposta de Rick foi um não firme. Sua esposa, Anne, estava lutando contra o câncer. Ela precisava dele, e pela primeira vez, Hollywood não era a prioridade. Quando Rick Moranis disse não ao filme City Slickers, ele não estava apenas recusando um papel. Ele estava fechando a porta para a vida que todos achavam que ele deveria ter, para abrir uma janela para a única vida que importava naquele momento. Seus filhos precisavam dele, e ele ficou. Para entender a profundidade dessa decisão, precisamos voltar um pouco. Em 1986, Rick casou-se com Annie Belsky. Ela não era apenas a esposa do ator, era uma designer de maquiagem talentosa, respeitada na indústria. Juntos, longe das festas e dos flashes cegantes de Los Angeles, eles construíram um lar amoroso em Nova York. A chegada da filha Rachel, em 1987, e do filho Mitchell, em 1989,
Completou o quadro de uma família unida, cheia de momentos simples e felizes. Mas o destino foi cruel. Em 1989, o mesmo ano em que o mundo ria com Rick and Honey, I Shrunk the Kids, Querida, Encolhi as Crianças, o diagnóstico de câncer de mama de Anne atingiu a família como um tsunami silencioso. Durante quase 2 anos, ela lutou com a bravura de uma leoa. Mesmo com a doença avançando, ela se manteve presente. E Rick? Ele vivia uma realidade dupla, um malabarismo emocional que poucos conseguiriam suportar. De dia, fazia o mundo rir nos sets de filmagem. À noite, segurava a mão da esposa e cuidava dos filhos pequenos, escondendo sua dor atrás dos óculos de seus personagens. Em 4 de fevereiro de 1991, Anne partiu. Ela tinha apenas 35 anos. A morte de Anne não apenas entristeceu Rick, ela desmontou a fundação de sua existência. Foi nesse momento que ele tomou a decisão que confundiria a imprensa e os fãs por décadas. Ele decidiu ser pai solteiro em tempo integral. Ele trocou os tapetes vermelhos por manhãs tranquilas fazendo café da manhã. Trocou as negociações de contratos milionários por ajudar na lição de casa. Ele protegeu as crianças da curiosidade pública com ferocidade, recusando entrevistas e escondendo seus nomes da mídia. Ele escolheu viver nos seus próprios termos. Para manter a sanidade e pagar as contas sem sair de casa, ele aceitou trabalhos de dublagem, como no desenho Gravedale High, em 1990. Era um projeto pequeno, mas permitia que ele trabalhasse de pijama, perto das crianças. E aquilo, para ele, valia mais que qualquer Oscar. Curiosamente, profissionalmente, Rick entrou em 1992 com uma força avassaladora. Honey, I Blew Up the Kid, Querida, Estiquei o Bebê, estreou no verão quebrando a banca. O filme abriu em primeiro lugar, arrecadou quase 115 milhões de dólares mundialmente e fez a Disney estourar champanhe. As piadas funcionavam, as famílias adoravam, mas por dentro, Rick sentia algo se quebrando. Ele pedia reescritas no roteiro para tornar o filme mais inteligente, mais afiado, mas o estúdio queria apenas um sucesso seguro e comercial. Ele confessaria mais tarde que aquele sucesso parecia oco. As paredes criativas estavam se fechando, e a máquina de Hollywood, antes um parque de diversões, começava a parecer uma prisão. O ano seguinte, 1993, trouxe o reverso da medalha com Splitting Hairs, Herança de 1 milhão. O filme foi um desastre, arrecadando míseros 3,2 milhões. A química com o elenco não existia, e os boatos de tensão no set com a atriz Ricki Lake vazaram para a imprensa. Rick tinha ido do topo do mundo para o esquecimento em questão de meses. Aquilo não foi apenas um fracasso, foi um aviso. Então veio 1994 e o gigante The Flintstones, Os Flintstones, o filme. Foi um fenômeno global, arrecadando 341 milhões de dólares. Rick interpretou Barney Rubble e o público o adorou. Parecia o retorno triunfal, mas a realidade nos bastidores era torturante. O traje icônico de Barney era quente, rígido e sufocante. Passar dias inteiros dentro daquela roupa drenava sua energia vital. Enquanto o mundo via brinquedos do McDonald's e jogos de videogame com seu rosto, Rick só conseguia lembrar da dificuldade de respirar dentro daquela fantasia. O sucesso financeiro estava lá, mas a alegria de atuar tinha evaporado. A ideia de fazer outra grande franquia parecia mais um fardo do que uma oportunidade. A partir daí, a queda foi rápida. Ainda em 1994, Little Giants, O Pequeno Grande Time, que no papel parecia um sucesso garantido, fracassou nas bilheterias. A crítica chamou de previsível. A decepção foi profunda. 2 anos depois, em 1996, Big Bully, Inimigos para Sempre, foi o golpe final. Com um orçamento de 15 milhões, o filme arrecadou apenas 2 milhões. Um desastre completo. As filmagens foram caóticas, marcadas por boatos de desentendimentos com o co-astro Norm Macdonald.
Rick estava exausto. Ele estava cansado de lutar contra roteiros ruins e sets problemáticos. O ato final de sua carreira diante das câmeras foi silencioso, quase um sussurro. Em 1997, Honey, We Shrunk Ourselves, Querida, Encolhi a Gente, foi lançado diretamente para vídeo. Sem cinema, sem tapete vermelho, sem glória. A franquia tinha perdido o brilho, o orçamento era minúsculo e a promoção inexistente. Aquele lançamento direto para as prateleiras das locadoras disse tudo o que precisava ser dito. Rick Moranis, o homem que dominou os anos 80, havia cumprido sua missão. Desde a morte de Annie em 1991, ele vinha se despedindo aos poucos. Agora, a despedida era oficial. Hollywood continuou ligando. Os agentes continuaram oferecendo milhões. Mas a resposta de Rick era sempre a mesma, curta e serena. Não. Ele tinha um papel muito mais importante para desempenhar em casa. Existe um mito em Hollywood de que Rick Moranis abandonou o cinema porque estava queimado, exausto da fama. A verdade é muito mais simples e, por isso, muito mais bonita. Ele não estava cansado de atuar. Ele estava apaixonado por ser pai. Como ele mesmo disse ao USA Today, o que deveria ser uma pequena pausa transformou-se em uma longa ausência simplesmente porque ele não sentia falta dos sets de filmagem o suficiente para deixar seus filhos sozinhos. De 1997 a 2019, enquanto o mundo mudava e os blockbusters ficavam cada vez mais barulhentos, Rick escolheu o silêncio do lar. Mas engana-se quem pensa que ele parou de criar. Longe dos holofotes, no conforto de seu apartamento no Brooklyn, a mente de Rick continuava fervilhando. Ele encontrou uma nova voz, literalmente. Ele dublou os alces Rut e Tuki nos filmes Irmão Urso, 2003 e 2006. Trabalhos que podia fazer perto de casa, sem perder o jantar com a família. E então, em 2005, ele surpreendeu a todos com algo totalmente inesperado. Um álbum de paródia country chamado The Agoraphobic Cowboy. O cowboy agorafóbico. Gravado inteiramente em casa, o álbum era tão genial e engraçado que lhe rendeu uma indicação ao Grammy de melhor álbum de comédia. Era a prova de que o gênio não havia desaparecido. Ele apenas mudara de endereço. Em 2013, ele lançou My Mother's Brisket, mergulhando em suas raízes judaicas com um humor seco e nostálgico. Rick estava fazendo arte para si mesmo e para um público fiel, sem a pressão de bilheterias milionárias. Durante esses anos, Hollywood tentou seduzi-lo de volta. A franquia Ghostbusters chamou 2 vezes, em 2013 e 2016. Rick recusou ambas. Para ele, não fazia sentido vestir o terno de Louis Tully apenas para uma ponta nostálgica de 5 minutos. Por que refazer algo que já fiz tão bem há 30 anos? Ele questionava. Essa postura firme moldou sua imagem. Ele se tornou um símbolo de integridade, alguém que valorizava a escolha pessoal acima do cheque no fim do mês. Mas a vida em Nova York, a cidade que ele escolheu para proteger sua família, pregou-lhe uma peça cruel. Na manhã de 1º de outubro de 2020, o impensável aconteceu. Caminhando pelo Central Park West, Rick, então com 67 anos, foi brutalmente agredido por um estranho, Marquis Ventura, que o socou na cabeça sem aviso. As imagens do ataque rodaram o mundo. Ver o homem que nos fez rir tanto caído no chão, ferido no quadril e nas costas, partiu o coração de milhões de fãs. Mas a reação de Rick foi o que definiu seu caráter. Ele caminhou sozinho até o hospital. Ele não deu entrevistas chorosas, não transformou sua dor em circo midiático. Ele se recuperou em silêncio, com a mesma dignidade com que viveu seus anos de luto. O agressor foi preso e Rick continuou sua vida, recusando-se a ser definido como vítima. O ano de 2020 foi uma montanha-russa. A Disney anunciou Shrunk, a sequência de Querida, Encolhi as Crianças. Tudo estava pronto.
o diretor original Joe Johnston, o ator Josh Gad como o filho adulto e, claro, o retorno de Wayne Szalinski. Mas a pandemia de Covid-19 parou o mundo em março, e o projeto entrou em um limbo do qual, até 2024, ainda não havia saído. Parecia que o retorno nunca aconteceria. Mas então, em setembro de 2020, veio um comercial de celular. Ao lado de Ryan Reynolds, em um anúncio da Mint Mobile, Rick apareceu. Foi simples, curto e estranho, mas viralizou instantaneamente. Ver Rick Moranis ali, com um olhar calmo, gentil e levemente divertido, foi como receber um abraço de um velho amigo. A internet apelidou o momento de Moranisance, a renascença de Moranis. Um mês depois, ele apareceu na série Pop Culture do Disney Plus, falando com carinho sobre o passado. Ele estava seletivo, como sempre disse, mas a porta não estava trancada. E então, quando todos achavam que ele ficaria apenas nesses pequenos momentos, veio a bomba. Em junho de 2024, a Amazon MGM Studios confirmou o que parecia impossível. Rick Moranis retornaria como o icônico Lord Dark Helmet em Spaceballs 2. Seria seu primeiro filme live action em quase 30 anos. As filmagens aconteceram na Austrália e terminaram em dezembro de 2025. Uma foto vazada da leitura do roteiro mostrou Rick sorrindo, entregue ao momento, parecendo alguém que finalmente encontrou algo pelo qual valia a pena sair de casa. Com o lançamento previsto para 2027, a história de Rick Moranis fecha um ciclo perfeito. O homem que largou tudo por amor, que suportou a tragédia em silêncio e que protegeu sua família com unhas e dentes, provou que o tempo não apaga o verdadeiro talento. Hollywood esperou por ele. E no fim das contas, valeu a pena esperar. Por que agora? Essa era a pergunta que ecoava em todos os cantos de Hollywood. Depois de recusar os caça-fantasmas e ignorar cheques em branco por décadas, o que fez Rick Moranis dizer sim? A resposta, segundo o próprio Rick, é simples e poderosa. O projeto parecia digno. Não era sobre nostalgia barata. Não era sobre tentar recapturar uma glória passada que já não existia. Para Moranis, o roteiro de Spaceballs 2 trazia algo fresco, algo com significado. Ele sentiu que havia uma nova piada para contar, uma nova energia para explorar. Ele não estava voltando para ser um monumento do passado, ele estava voltando para ser um ator no presente. E para tornar o momento ainda mais histórico, ele não estava sozinho. Aos impressionantes 99 anos de idade, o lendário Mel Brooks também embarcou na sequência. O homem que definiu a paródia no cinema voltou a vestir os mantos de iogurte e do presidente Scrooge. Brooks não atuava em um filme live-action, com atores reais, desde 2005. Sua participação foi um milagre da tecnologia e da vontade. Ele se juntou às filmagens através de uma câmera via Zoom, mas a distância física não diminuiu sua presença. A equipe relatou que ele trazia a mesma faísca, o mesmo timing cômico afiado que o tornou uma lenda viva. Ver Moranis e Brooks juntos novamente, mesmo que separados por telas, foi como ver a história do cinema sendo reescrita ao vivo. Nos bastidores, a arquitetura desse retorno teve um nome: Josh Gad. O ator, que cresceu idolatrando Moranis, não apenas coescreveu o roteiro, mas também produziu o filme. Gad assumiu a missão de honrar o legado enquanto trazia sangue novo. Ele escalou um elenco jovem para atuar ao lado da velha guarda, criando uma história que expande a paródia para muito além de Star Wars. Desta vez, a sátira abraça tudo: Alien, Star Trek e os clichês modernos da ficção científica. Quando as câmeras pararam de rodar no final de 2025, o sentimento no set não era de alívio, mas de reverência. Os fãs agora têm algo real e tangível pelo que esperar. Mas o verdadeiro final feliz desta história não está no filme em si. Está no homem por trás do capacete gigante. Pela primeira vez desde o final dos anos 90, Rick Moranis estava em um set de filmagem.
Não porque precisava do dinheiro, não porque sentia obrigação com os fãs. E definitivamente não porque sentia falta da fama. Ele estava lá porque queria estar lá. Depois de enfrentar a morte da esposa, de criar 2 filhos sozinho, de proteger sua privacidade com unhas e dentes e de sobreviver a uma agressão brutal, Rick Moranis fez a escolha final de voltar à luz. E essa escolha, feita com a mesma integridade com que ele viveu seus anos de silêncio, faz deste retorno o comeback mais surpreendente e sincero que Hollywood viu em décadas. O baixinho que conquistou o mundo provou que, no fim das contas, a maior história que ele escreveu foi a sua própria vida. A sua própria vida. A sua própria vida. A sua própria vida. A sua